Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós estamos vivendo um tempo muito significativo, um tempo especial na nossa fé, na nossa devoção, para nós, enquanto paróquia, e para nós, enquanto cristãos. Porque se a gente buscar um pouquinho na memória, como foi que nós vivemos a dozena ou a novena do ano passado, 2020? Nós estávamos bastante preocupados e no mês de outubro nós tivemos um aumento dos casos de Covid. Estávamos preocupados. Celebrei a novena todos os dias, sozinho, assim, sozinho, sem a presença de outro padre. Não convidei nenhum outro padre para celebrar. Rezei todos os dias e no dia 12 eu rezei 6 missas. No dia 13 eu não aguentava mais nem falar.
né? De tanto que eu falei no dia 12. Isso porque o combinado era que as homilias do dia 12 fossem homilia bem curtinha. Mas o padre nunca consegue fazer homilia curtinha. E para falar da Virgem Maria, não tem como falar só um pouquinho, né? Então, por tudo isso, né, olhando tudo isso com atenção, eu fico hoje observando o que nós estamos vivendo nessa dozena. Um momento especial, um momento de graça. Comentava com o diácono antes da missa, no primeiro dia da novena, o povo estava tímido, não sabia como que rezava, não sabia como que era, estava lá no livrinho, mas tinha algumas dúvidas. Hoje nós já celebramos hoje o 8º dia da novena, e o povo participando fervorosamente. E quando terminar amanhã, vão dizer assim, nossa, já acabou? Foi tão rápido, já passou. E quantas graças especiais Deus nos concedeu. Com certeza, há muitos de vocês que nos acompanham, né, pela internet, e há muitos de vocês que vivem, né, presencialmente essa novena. Deus concedeu, com toda certeza, a vocês graças especiais. E não porque vocês são melhores ou porque nós somos melhores. Não, Deus concedeu porque nos ama. Talvez alguns mimos, né, talvez algumas graças, talvez algumas responsabilidades a mais. Mas tudo isso de forma muito serena, muito discreta, como a Virgem Maria, como a nossa mãe, como a Senhora Aparecida. Que por meio dela, Deus quis se revelar, Deus quis se mostrar, Deus quis fazer-se presente. Fazer-se presente em duplo sentido, né? Fazer-se presente pela sua presença e fazer-se presente por meio da Virgem Maria. Então, nosso coração explode de alegria e certamente nós não teremos condições de, com palavras, traduzir tudo o que isso significa para nós. E nós, daqui a um tempo, a gente vai observar tudo isso. Digo estas palavras porque também acredito que todas as palavras da liturgia que a igreja nos colocou para vivermos este tempo são palavras que também a Virgem Maria primeiramente viveu. Primeiramente viveu. Todas as leituras, todas as pregações dos padres que estiveram aqui, né, e ainda os que estarão, porque nesse ano, no dia 12, eu terei a presença de outros padres, convidados, né, que vai ser também um momento de muita graça. Mas todas as palavras, podemos aplicá-las à Virgem Maria. Todas elas. E aí a gente olha com uma certa preocupação e, ao mesmo tempo, uma certa vontade de experimentar algo novo, olhando para este homem. A gente diz que é um jovem, mas quem diz que é jovem é o evangelista Mateus. Marcos diz que alguém se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante de Jesus e perguntou. Notem que este homem que se aproximou de Jesus sabe de quem ele está se aproximando. Ele sabe que ele não está se aproximando de um qualquer. Ele sabe que ele não está se aproximando de um profeta, mas ele sabe que está se aproximando do Filho de Deus. Por quê? Porque ele se ajoelhou. E se ele se ajoelhou diante de Jesus, é porque ele reconhece em Jesus que é Deus. Esse é um primeiro detalhe importante para a gente observar. Ele reconhece que Jesus é Deus. E aí,
Ele diz: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Notem que o desejo desta pessoa não é somente por uma vida e uma vida qualquer, mas é a vida eterna. A vida eterna. E aí Jesus responde: por que me chamas de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. Jesus está notando que no pedido e na pergunta deste homem, ele está reconhecendo Jesus, em Jesus, Deus que está presente diante dele. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. E vem aquela frase daquele filme, né? Deus não está morto, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E o evangelista diz, coloca isso na boca de Jesus, dizendo que só Deus e mais ninguém é bom. Depois o diálogo é interessante. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus disse para ele, recordando os mandamentos da lei. Rapidamente, se a gente perguntasse: nós conhecemos os mandamentos? Sim ou não? Os que não responderam sim, também conhecem. A gente conhece. No fundo, a gente sabe o que a gente tem que fazer para agradar a Deus. A gente sabe o que a gente tem que fazer para viver segundo os mandamentos. Porém, por uma necessidade de amor que nós temos em nosso coração para com Deus, Deus pede algo a mais. Deus pede mais. Não é suficiente para nós observarmos só os mandamentos. Não é suficiente para nós não sermos grandes pecadores. Não é suficiente para nós viver a tranquilidade da observância dos mandamentos. É preciso mais. Este é preciso mais, é Deus quem nos pede. Deus nos pede um passo a mais, como pediu deste jovem, deste homem. Ele responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor. Eu gosto desta expressão. Jesus olhou para ele com amor. E disse: só uma coisa te falta fazer. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E aí, olha a conclusão do Evangelho. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Porque Jesus não queria tão somente que ele observasse os mandamentos, mas que ele desse um passo em direção à santidade de vida. Vejam, Jesus propõe para nós, Deus propõe para nós também isso. Deus propõe para nós algo a mais. O jovem estava preso à riqueza material, ele estava preso à realidade material deste mundo, e por isso ele ficou triste, não quis. Talvez nós não estejamos presos, como estava este homem, às riquezas, falando, né, financeiramente.
Mas quais são as realidades que nos impedem de dar esse passo a mais? Aqui dentro do nosso coração, o que é que te impede de dar este passo a mais? De entregar aquilo que, de repente, é mais importante. Ou por aquilo que, de repente, a gente faz ser mais importante. Não que seja mais importante, mas que a gente dá mais importância. E a gente precisa ter esta coragem de dar esse passo a mais. E de abandonar, de largar, de deixar, de desvincular definitivamente daquilo que nos impede, por algum motivo, de viver o amor de Deus manifestado em nosso coração. E aí, o que é a beleza disso? É o que está na primeira leitura. Porque segundo o que disse o Evangelho, abandonar todas essas coisas é o caminho para a verdadeira sabedoria. E a sabedoria que não é a sabedoria deste mundo, que não é a sabedoria dos homens, que não é a sabedoria que vai passar. Mas a sabedoria manifestada, revelada, desculpem a expressão, despejada em nosso coração pelo Senhor Deus na força do seu Espírito. Não estar preso a essas realidades mundanas, não estar presos a nada de material e focar o coração somente em Deus. Eu penso naquele texto do Evangelho: onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Vou inverter a frase de propósito. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É o que diz o texto do Evangelho de Mateus. Então o Senhor propõe para nós um desapego. Um desapego. O que é que nós precisamos nos desapegar para dar esse passo a mais? Com mais seriedade, com mais radicalidade, com mais vontade. Depois que Jesus disse isso para esta pessoa, Pedro, como quem, dizendo assim: Senhor, nós deixamos tudo. Nós largamos tudo para trás. O que nós ganharemos? Porque se observarmos a vida de Pedro, o texto é muito sutil, ele é muito discreto. Eu ouvi um padre comentando esse texto, eu achei fantástico. Ele diz que Marcos, ele é um excelente psicólogo, porque ele consegue traduzir a reação das pessoas diante de Jesus. E ele traduz com perfeição a reação desta pessoa que se aproximou de Jesus e a reação de Pedro. Quando Pedro se aproxima de Jesus e diz: largamos tudo. Pedro então começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Talvez como quase que se comparando: Senhor, diferente desse aí, nós deixamos tudo. Nós abandonamos tudo. E o que nós ganharemos? Como quem diz assim: qual é o pagamento que nós iremos receber por ter deixado tudo lá atrás e ter te seguido? E a resposta de Jesus é uma resposta totalmente desconcertante. Jesus diz para Pedro: Jesus olhou para eles: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida,
casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos. Um adendo do evangelista que eu acho sensacional. Ele coloca depois de uma vírgula, com perseguições. Com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Este com perseguições é do doer. Porque se a gente pudesse, a gente rasgava essa página e falava assim, não, perseguições. Não! Vamos viver uma vida mais tranquila. Perseguições, não. Aí já está forçando a barra. Aí já está forçando a amizade. Mas lembrem-se que Jesus estava manifestando o mais profundo amor para com aquela pessoa e também para com os seus discípulos. E com tanto amor de Jesus manifestado para com os seus discípulos, a pergunta é: como é que respondemos a este amor? Qual a resposta que nós damos a este amor? Será que nós temos a coragem de deixar aquilo que nos impede? De dar aquele passo a mais, de fazer aquele algo a mais que o Senhor pediu para esse homem? E pede para nós também. É necessário dar esse passo a mais. E cada um tem que descobrir diante de Deus o que é que precisa fazer para dar esse passo a mais. Por quê? Conclui o Senhor. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? Ele diz 2 vezes. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram espantados ao ouvirem isso. E perguntaram uns para os outros, então quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. O que você precisa fazer a mais? O que Deus te pede a mais? De tudo aquilo que você já faz, você também já vive os mandamentos, como esse homem. Você também já conhece os mandamentos. Você também já observa os mandamentos. Mas é preciso algo a mais. O que é que o Senhor te pede hoje a mais? E é exatamente aquilo que diz a segunda leitura. E aqui eu termino. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito. Articulações e medulas. Eu digo e repito, às vezes a gente escuta estas palavras do Evangelho e isso desce cortando, isso desce rasgando dentro da gente. Por quê? Porque a gente confronta com a nossa vida, a palavra confronta a nossa vida. E confronta justamente porque é palavra de Deus. E a gente sabe, por isso ela incomoda. Então, nós precisamos dar esse passo a mais. E é cada um que tem que descobrir. O Senhor propõe. O Senhor propõe. Uma coisa te falta fazer. Vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e depois vem e segue-me. Isso foi o que Jesus pediu para essa pessoa do Evangelho de hoje. Para você, para mim, para nós, certamente Ele pede outras coisas. E a gente precisa descobrir para que a gente possa seguir perfeitamente, profundamente, isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Um conselho para você e para mim. Se você acha que tudo isso é impossível ou difícil de viver, peça para ela. Peça para a mãe.
Diga, mãe, me ajude. Mãe, socorro. Sabe aquela história que a gente chama quando, né? Quando as coisas não estão dando certo, a gente grita, mãe, mãe, E às vezes não é nem quando as coisas estão tão ruins assim. Às vezes quando a gente não consegue achar alguma coisa, né? Dentro de casa, dentro da gente, da própria casa da gente. É assim. Mãe, cadê tal coisa? E a mãe ainda diz aquela frase, né? Está aí em tal lugar, não estou enxergando. E a mãe diz, se eu for aí achar... Se eu for aí achar, já sabe o que vai acontecer. Né? Então, usando essa metáfora, vamos fazer isso também com a nossa mãe, a mãe de Deus, nossa querida padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Com toda certeza, nós seremos mais de Deus, melhores cristãos e seres humanos mais santos, recorrendo à intercessão. Quando não estiver dando conta, quando não conseguir nem rezar o terço, quando não ter palavras, grita como uma criança. Mãe, certamente ela vai iluminar, ela vai ajudar e ela vai reconduzir para Deus. E o coração encontrará a serenidade, a paz. Como diz a primeira leitura, encontrará a sabedoria. Então não percorra caminhos difíceis, não. Vá para o caminho mais fácil. Não consegue sozinho, peça a ajuda da mãe. Que a mãe dá um jeitinho. Elas mexem, e quando as mães mexem os pauzinhos, fica tranquilo que as coisas acontecem. E muito mais com a mãe de Deus. Muito mais com a nossa mãe. Recorramos a ela e nós seremos de Deus. E encontraremos a sabedoria que vem do próprio Deus, que é o próprio Deus manifestado na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.